E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando seguimento aqui no nosso último vídeo, né, que a gente falou dessa guerra econômica que está se desenvolvendo cada vez mais, né, para esse ano de 2025, teve bastante coisa que eu deixei de fora, né, como por exemplo a questão do embargo chinês em muitos materiais muito importantes para a indústria bélica, né, e isso impacta diretamente, por exemplo, a indústria bélica americana. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é porque esse tipo de coisa está se desenrolando de uma forma que está me chamando muita atenção por uma coisa que eu já venho pesquisando, né, estudando há alguns meses, que é a possibilidade dessas disputas se tornarem efetivamente um conflito armado direto entre a China e os Estados Unidos, tá? Tendo ou não relação talvez com Taiwan, tá? Então é muito importante esse assunto, a gente ficar muito atento, porque infelizmente, apesar de no passado, até recentemente, eu achasse, né, que provavelmente isso não aconteceria, infelizmente a possibilidade disso acontecer está aumentando. Eu ainda acho que não deve acontecer, mas pode ser que aconteça, tá? Isso aqui, para quem tiver interesse, tem bastante a ver com dois vídeos um pouco mais antigos do canal, mas que eu ainda penso da mesma forma. É claro que a situação mudou um pouco, já, porque já faz algum tempo, mas um vídeo que eu falo por que a China não vai invadir Taiwan, ou não deveria invadir Taiwan, pelo menos, e as consequências de uma guerra ali, tá? Então, para quem tiver interesse, eu recomendo que assista esses vídeos, tá? E... bom, eu vou fazer as minhas considerações no vídeo, então vamos começar logo. Bom pessoal, vamos lá. Para isso que a gente vai falar hoje, a gente precisa olhar não só o que está acontecendo agora, não só olhar o que fica mais em evidência mesmo, né? Questão dos acontecimentos recentes, a mídia, tal, que o pessoal costuma falar. Mas, especialmente nesse caso, a gente precisa muito olhar para outras lentes, né? Como a parte social, a parte cultural, a parte histórica dessas coisas todas, né? Porque a gente já ativou a lente econômica no último vídeo, né? Mas aqui é muito importante a gente entender esses aspectos, porque geralmente o pessoal não olha, mas isso impacta extremamente para dizer os acontecimentos, né? O direcionamento dos países, muitas coisas na verdade, né? Muitas das coisas que acontecem no mundo são ditadas por isso, porque por exemplo, se um povo tem uma cultura mais belicista, às vezes ele tende a lidar com a situação de uma forma bélica. Mas se fosse o mesmo país, na mesma situação, com uma cultura um pouco mais pragmática, ou mais pacifista, ou mais diplomática, ele tomaria outras medidas para lidar com a mesma situação. Então é muito importante entender qual que é a cultura daquele povo, porque isso diz muito de como ele tende a resolver a situação, como ele tende a se comportar, esse tipo de coisa, tá? Então isso aqui é muito importante para a gente analisar. Claro que sempre vai ter alguma coisa de fora, mas eu quero principalmente trazer esses aqui para vocês pensarem comigo e entender o meu ponto aqui do vídeo de hoje, tá legal? Por que eu falei tudo isso até agora? Vamos começar analisando o chinês. O povo chinês, ele é um povo que não só ele tem, mas ele se enxerga como um povo que tem 5.000 anos, tá? Eles entendem que eles são o mesmo país desde sempre, o mesmo império, na verdade, né? E que só foi mudando de dinastia, com alguns momentos em que tiveram problemas que eles se fragmentaram em alguns reinos e depois foram se voltando a ser o mesmo império, né? Mas eles se enxergam dessa forma. Eles também são um povo que, por característica, eles não são muito belicistas. Não que eles não tenham lutado guerras, não que eles não lutem, não que eles não queiram guerras, mas geralmente eles não querem guerra. Eles preferem fazer acordos comerciais, usar diplomacia e só se for muito necessário usar a força. Tanto que a gente pode ter duas coisas. Em primeiro lugar, talvez o maior, ou um dos maiores pelo menos, pensadores militares da história é o Sun Tzu, que era, se ele existir de verdade, um general chinês, né? Porque tem uma discussão se era um cara só ou se vários, mas não vem ao caso agora. Mas ele era um cara chinês. E até uma coisa curiosa, o grande ponto que ele colocava
é que você tinha que vencer a guerra sem lutar. A melhor guerra era que você nem chegava a travar. Você já vencia ela antes de acontecer, então já não precisava ir para o conflito, né? Resumindo a história, é você lutar com a espada embainhada, né? E outro ponto é, o maior monumento chinês é uma muralha, né? Não é um monumento de vitória. Não que eles não tenham, mas é um monumento defensivo, é uma construção defensiva, tá? Claro que isso são exemplos, eu estou usando simbologia aqui, mas eles realmente são assim, tá? Eles preferem, o foco do povo chinês é fazer comércio e enriquecer, e ter prosperidade para si, né? Focado muito na família ali e tal. Essa é a essência do povo chinês. Estou resumindo muito aqui, mas para entender isso é importante. Eles só entraram em conflitos quando ou eles estavam se sentindo ameaçados, ou seria, por exemplo, para proteger as rotas comerciais, ou alguma coisa nesse sentido. Eles evitavam ficar crescendo muito, dominando os outros, fazendo muitas guerras desnecessárias. Um parênteses. Isso só aconteceu, especialmente na dinastia Yuan, que foi quando os mongóis dominaram a China. Aí os mongóis são outro povo. Eles têm outra ideia, aí é o completo oposto nesse sentido. Mas tudo bem. Agora voltando. Por outro lado, a gente tem que olhar agora os americanos. Os americanos são basicamente a continuação dos britânicos, né? Inclusive, os países têm uma conexão especial hoje em dia, né, em vários aspectos. E as lideranças, a gente pode dizer que é uma liderança só também. Não estou falando a parte do governo, estou falando a elite mesmo, vai, em todos os sentidos. É a mesma elite nos dois países juntos, tá? Eles são, a gente chama, né, de anglo-saxões. Porque eles realmente também são anglo-saxões. Mas vamos olhar aqui, historicamente, pegando os americanos também como a continuação dos britânicos. O povo britânico, ele se formou, eles primeiro eram os celtas das Ilhas Britânicas. Depois chegaram os romanos. E aí teve uma certa miscigenação, apesar das tretas. Depois chegaram os anglos, depois os saxões, depois chegaram os vikings, né, nórdicos, e depois ainda chegou os normandos, que eram vikings também que foram para a região da Normandia, ali na França, né? E se europealizaram, sei lá, se ocidentalizaram, né? Qual que é a moral da história? Por que eu estou falando isso? Até hoje, por incrível que possa parecer para alguns, muito da cultura americana, britânica, né, anglo-saxã, ela ainda tem muito essa pegada em alguns elementos germânicos nesse sentido, tá? Em que sentido? Eles ainda, eu vou resumir, né? Eles ainda são muito belicistas, resumindo a história. Qualquer problema que tenha, eles vão tentar resolver na força primeiro. Se não der, aí eles vão tentar ir na diplomacia ou fazer pressão econômica e tal. Mas o principal ponto deles é usar força, tá? Para resolver o problema. O principal ponto deles é a força. E eles têm a sede de conquista, também tem um monte de questões complicadas, que até é engraçado. Até alguns amigos meus têm vindo fazer comentários, que nem, por exemplo, essa semana, chegou um amigo meu e falou, parece que os americanos estão cagando pros europeus, parece que eles estão, tipo, se beneficiando em cima dos europeus, né? E eu falei, é isso mesmo que está acontecendo. Até fiz vídeo sobre isso já um tempo atrás. É isso mesmo que está acontecendo, porque eles não têm problema em ferrar com um amigo se é bom para eles, né? Eles estão se importando com eles, né? Isso faz parte dessa questão, tá? Dessa cultura deles, tá? Tanto que também tem uma coisa que vários analistas amigos, né, próximos também, eles colocam, né, o pessoal que conhece um pouco mais a fundo, né, eles colocam o povo britânico são piratas, basicamente. Aí, se você olhar o que aconteceu na época das grandes navegações, também você vai perceber bastante de como que é esse jeito dos anglo-saxões, né? Até hoje, os americanos continuam com essa mesma pegada, né? Então, isso é muito importante entender. A questão é que os caras não têm medo de sujar as mãos para conseguir o que eles querem, vamos dizer assim, tá? Então, pega bem como que é essas duas culturas, esses dois povos. Isso já facilita muito o entendimento, ou ajuda muito com o entendimento, né? Mas, vindo agora para o ponto que eu falei do vídeo, né, a proposta do vídeo, o grande ponto é que
faz vários anos que já se fala dessas disputas, da rivalidade entre a China e os Estados Unidos, que podem entrar em guerra. Se fala bastante tempo, todas essas coisas aí. Então o que mudou que eu estou falando isso? Até agora há pouco, ia muito nisso. Enquanto os Estados Unidos têm aquela retórica ofensiva de que a China é uma ameaça, tudo mais, que eles vão defender Taiwan, que o problema é Taiwan, né, e que eles vão defender a liberdade, a China fica meio que deixa disso, né, eles vão só continuando fazendo negócio e deixa rolar, até nem falava tanto. Agora, a retórica está começando a mudar. E quando a retórica muda, é um pouco complicado, porque quando a retórica meio que geral muda, é porque teve uma diretriz para isso. Ou seja, vamos resumir aqui a história. Quando várias autoridades do mesmo país começam a falar na mesma coisa de uma outra forma, assim, por exemplo, começam a mudar o discurso, todo mundo junto, é porque teve uma reunião e uma decisão da elite, eu digo aí, pode ser não só o governo, mas às vezes os parlamentares, os representantes, né? Pode ser de várias formas diferentes, mas teve alguma decisão de mudar o direcionamento do país para aquele ponto. Então não é uma coisa de que um cara ou outro está pensando diferente, está falando aquilo. Não. É a questão que aquele país decidiu ir para aquele caminho. Então isso é muito importante entender e muito delicado. Por quê? Seguindo aqui. A China não costumava comentar. Quando comentava era só mais ou menos naquele deixa disso e acabou. Agora não. Eles já estão começando a ser mais incisivos, mais duros, né? E criticando abertamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam com isso. Eles também estão criticando, só que cada vez mais. E até tem falas bem grosseiras, na verdade, e coisas diretas, né? Que, assim, se fosse no passado seriam diferentes, né? E teriam uma repercussão muito maior, né? Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, devo estar colocando aqui para vocês verem na tela as falas de 2 generais, um americano e um chinês, para exemplificar isso aqui para vocês. The advantage lies with us, because our last combat was captured on somebody's iPhone 14. The Chinese's last combat was captured on oil and canvas, and they should not forget that. It is easy to bluster, but it's another thing when you actually have to go toe to toe and go in harm's way. And we have a lengthy history of going in harm's way. In Iraq, in Afghanistan, we've built a culture of warrior excellence. We've built a culture of war fighting. We've built a culture of interoperability in the joint force. The PRC has not yet had to deal with that. They haven't had to deal with that in decades. So I would not undersell the value that our combat experience brings to this fight. Because again, their last combat was captured on oil and canvas. 事实证明，美国才是国际秩序的最大烂源，全球治理进程的最大绊脚石，地区和平稳定的最大挑战。对美方双标来说，规则秩序是霸权话术，合着用，不合则弃，用来管别人，从不管自己，一贯是唯我独尊，我行我素。从阿富汗到伊拉克，从乌克兰到加沙，都是美方利己双标制造的危机冲突。 Porque a gente fala, o Trump principalmente, né? O Trump, ele fala muita coisa que é realmente complicada, e eu ia falar isso também. A fala do Trump, sendo o presidente agora dos Estados Unidos, se ele realmente direcionar o país dele para tudo que ele está falando, vai complicar muita coisa, né? Apesar de que nos últimos dias, esses últimos tempos, ele tem falado umas coisas outras, tipo, melhorando um pouco a situação. Mas ainda assim, ele fala muito, e fala muita coisa grande, assim, muita coisa pesada. Então, é complicado. Mas, como eu ia falar, se fosse só o Trump, você pode falar, ele fala muito, ele, né, tem a boca grande, se você for a favor ou contra, você pode falar coisas diferentes, mas ele fala muito. Só que não é só o Trump, como eu estou falando. Tem muitas autoridades
seja nos congressistas, em instituições públicas, nos militares, tem muitos caras falando sobre isso. Então aí começa a ser uma coisa mais preocupante, né? Claro que não é de hoje, como eu estou falando, né? Mas está se intensificando, né? E com falas diretamente ligadas a um enfrentamento entre os dois países. Então é ainda mais preocupante, porque se fosse uma coisa só entre a população falando disso, você fala, as autoridades não falarem disso, eu falar, não, a gente respeita a China, ou a China fala, a gente respeita os americanos, porque o conflito é algo impensável, coisa do tipo. Você fala, não, beleza, os caras estão trabalhando para que não aconteça, mesmo que a população perceba e está falando. Mas se as autoridades também estão falando em conflito, aí é um problema grande, porque os caras estão pensando nisso mesmo, né? Então, isso aqui é uma coisa muito preocupante. Agora eu vou trazer para vocês um estudo que eu venho fazendo, né? Uma coisa que eu tenho percebido, fui pensando, fui estudando mais para ver sobre essa situação, né? Que me parece muito similar, ou tem muitas coisas que a gente pode aproveitar da situação da Guerra Púnica, da Primeira Guerra Púnica, né? A guerra entre Roma e Cartago, para quem não sabe. É claro que tem circunstâncias diferentes, tem pontos que são bem diferentes, é claro, mas são paralelos que dá para ser traçado, tá? Isso tem tudo a ver com a questão também da armadilha de Tucídides, né? Que das 31 vezes, se eu não estou enganado, que tiveram transições de poder, né, entre potências, né, uma potência que era e a ascendente que substituiu. De 31, 4 não desencadearam em grandes guerras. E sendo que dessas 4, a maioria foi um pouco mais recentemente, né? A última, inclusive, foi dessas, né, que foi saindo da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Mas essa, com certeza, se rolar, dificilmente talvez seja tão pacífica assim, porque a rivalidade já está sendo cada vez mais forte agora já, né? A não ser que aconteça alguma coisa diferente, ou se um dos países ficar muito mais enfraquecido, né? Mas aí é futuro, a gente não tem como saber, né? Estou fazendo uma projeção aqui baseado em história, em coisas que acontecem na história, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso, porque eu quero só trazer alguns aspectos. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa comparação de verdade, vocês podem comentar aqui, e se tiver bastante comentário eu posso decidir fazer o vídeo, tá bom? Mas então vamos lá. Quais grandes pontos que eu tenho aqui em mente? Em primeiro lugar, esse que a gente já sabe, já está careca de saber. A maior potência no mundo, ainda até alguns anos atrás, pelo menos, era indiscutível, era os Estados Unidos, né? Maior potência no mundo, maior economia, entre aspas, maior poder militar também, entre aspas, mas entende-se dessa forma. E a China, o maior desenvolvimento econômico e tecnológico da história. A maior ascensão de um país aí, de uma forma que está realmente ameaçando o poder americano, tá? Especialmente no tocante econômico, né? Mas em todos. Então isso é claro. Mas, indo um pouco mais além disso, qual que é a questão? Tem muitas similaridades essa situação. Cartago era a potência hegemônica ali no Mediterrâneo, era quem fazia o comércio todo ali, internacional, vamos dizer assim, né? Em todo o Mediterrâneo. Ele levava lá da ponta da Península Ibérica e até lá ao Oriente Médio, né? Ali a região do Levante, né, onde hoje é o Líbano, por exemplo, mas em todos os cantos eles estavam lá, fazendo comércio, né? Então eles dominavam tudo ali. Tinham muitas colônias espalhadas também, especialmente no norte da África, também na Península Ibérica, mas espalhados. Inclusive em uma boa parte da Sicília. Beleza, ficaram assim por séculos. De repente, um reininho que virou uma república, ali no meio da Itália, começou a crescer, começou a ficar forte e de repente dominou a Itália inteira. Com isso eles começaram também a se tornar uma potência ali regional. Começaram a gostar do negócio de fazer comércio ali com alguns vizinhos, tal, foram crescendo, se tornando comerciantes mais importantes ali na toda a região ali do Mediterrâneo ocidental, vamos dizer ali, né? E ali até talvez um pouco a parte da Grécia ali também.
isso começou a incomodar Cartago, porque eram eles que comercializavam ali. Eles perderam vários clientes, vamos dizer assim, para os romanos. Isso já começou a causar um certo descontentamento já, né? Aí isso foi se intensificando cada vez mais, até o ponto de rolarem disputas políticas, em primeiro lugar, porque Roma também se tornou uma potência latente ali, né? Um poder cada vez maior, começando a ser uma grande pedra no sapato de Cartago, né? Deixou de ser só uma potênciazinha para ser talvez o maior rival de Cartago ali na época, né? Antes da guerra, digo, né? E isso começou também a trazer várias disputas políticas e diplomáticas, né, para toda a região, porque enquanto várias cidades-estado, por exemplo, que tinham ali na região, antes eram apoiadas por Cartago, começaram a ser simpatizantes a Roma, reinos que comercializavam com Cartago viraram parceiros econômicos romanos, etc., né? Então começou a criar uma disputa política também intensa entre os dois países. E essas duas disputas fortes começaram a causar até um confrontamento indireto, vamos dizer assim, né? Direto, mas sem ser militar. Na verdade, mais ou menos. Como, por exemplo, um começando a criar embargos em cima do outro. Na verdade, mais Cartago fazendo embargos em cima de Roma, né? Tentando minar a capacidade comercial de Roma com outros reinos e cidades-estado. Né? Começou a tentar estrangular, né, o comércio romano para evitar perder o dele, né, de Cartago. E acabou, inclusive, tendo até escaramuças, né? Então, especialmente navais, quando, por exemplo, uma frota comercial, né, de um acabava se deparando com outros, acabavam até tendo uns embates ali, tá? Até que realmente veio a um momento que não dava mais, estava insuportável, as tensões estavam muito altas, mas especialmente eles começaram a disputar a influência na ilha da Sicília, tá? Que é aquela ilha do lado da bota da Itália, né? Para quem não sabe. No momento que estava para começar, metade da ilha era controlada por Cartago, eram colônias cartaginesas. E as outras eram basicamente colônias gregas, né, cidades-estado gregas ali, com o reino de Siracusa sendo maior, né, e mais importante. E Roma começou a entrar no jogo ali de disputar a influência, de criar alianças e tal, com algumas dessas ilhas. Aí começou a ser uma ameaça direta à soberania não, ao controle, né, cartaginês ali na ilha. Tanto que depois de um tempo Siracusa se aliou com Roma também para enfrentar os cartagineses. Então isso foi o estopim da Primeira Guerra Púnica. Tá. Como eu falei, tem várias circunstâncias diferentes do que da situação hoje, né? Porque, por exemplo, ali eram reinos, não tinham mecanismos internacionais, né? A situação era regional, porque também não tinha como ser global, né, naquela época. Mas a gente consegue fazer muitos paralelos. Eu fui falando a história aqui, essa parte, porque eu acho que, enquanto eu fui falando, deu para fazer os paralelos vocês aí, né? Eu falei de uma forma que foi proposital para vocês verem como está muito parecido, né? A China foi crescendo tanto a ponto de estar sendo uma ameaça grave à economia americana, porque está tirando todos os parceiros econômicos americanos do mundo. Agora todo mundo que era parceiro americano, os principais, né? O principal parceiro era os Estados Unidos, agora o principal parceiro é a China. Todo mundo, o Brasil inclusive, né? Todo mundo está assim, né? Acho que são poucos os países que ainda os Estados Unidos é o principal parceiro econômico. E isso é claro que incomoda muito os Estados Unidos. Eles estão perdendo o poder econômico em cima desses países, com isso também o poder político. Tanto que tem um vídeo meu também que é muito interessante sobre isso, né, sobre esse assunto, que é sobre a colonização chinesa da África, que no caso não é, mas é porque falam assim, né, que fala justamente disso. Como que os africanos começaram a apoiar muito mais a China, né? Então tem muita relação com isso, porque, por exemplo, lá eu comento de que a China, por ser um grande parceiro econômico, muito mais benéfico na visão deles, com muito mais coisas, investindo na infraestrutura, em desenvolver aqueles países, esses países estão apoiando a China politicamente, especialmente internacionalmente, né? Que, por exemplo, na ONU, né, por exemplo. Então,
é um revés para os Estados Unidos, porque eles estão perdendo influência. E isso está ficando de uma forma cada vez mais intensa e mais desagradável para os Estados Unidos. Porque já deixou de ser só econômico, está na parte política também, e está ficando pior, né? E pior que agora também está afetando diretamente os Estados Unidos. Como eu falei no começo do vídeo, na própria parte da indústria bélica, os Estados Unidos já não vão conseguir mais produzir, por exemplo, muitos dos insumos, que nem uma boa parte dos componentes eletrônicos dos caças, né, especialmente o F-35 e o F-22, usam muitas terras raras que são produzidas na China. Eles não têm isso, não tem como pegar de outro lugar praticamente. Tem um ou outro só, mas os chineses estão dificultando muito a vida deles. Então, são muitas coisas que estão atacando diretamente os Estados Unidos, na visão dos Estados Unidos também, né? Então, isso aqui é muito delicado, né? Eu acho que já deu para entender o que eu quero dizer, né? Claro que eu simplifiquei muito, resumi muito a história e tal, mas os paralelos estão aí, tá? E claro que eu não estou me baseando só no que foi na Guerra Púnica, claro, né? Eu só estou trazendo aqui para vocês esse paralelo porque a gente está vendo muitas coisas similares e a repetição das coisas. E como a gente pode ver na história, eu sempre falo aqui quando eu comento de história, né, aqui no canal, as coisas são cíclicas, elas sempre se repetem, né, por muitos motivos. Por mais que a situação não é literalmente igual, mas as coisas acabam acontecendo da mesma forma, muitas vezes. Porque também a natureza humana é a mesma. Só muda a tecnologia, né, alguns nomes, algumas coisas que tipo, aparentam de outra forma, né. Por exemplo, não é uma carruagem, é um carro, tudo bem, mas continua sendo a mesma coisa, né? Então é muito importante a gente ver isso que aconteceu no passado, porque se replica, né? Então eu queria trazer isso aqui para vocês hoje, essa comparação da Guerra Púnica com a situação de agora que pode vir a acontecer. Na verdade, eu vou voltar a realçar a questão da retórica, porque a gente pode ver até na parte militar que os dois lados estão reforçando muito essa visão que eu estou tendo agora. Os Estados Unidos, evidente, né, eles ficam toda hora falando que o grande inimigo, né, agora, além da Rússia, né, é a China. Eles falam que é uma ameaça grandíssima, né, até aí que eles ficam usando os argumentos dele, a liberdade de navegação, a própria liberdade de Taiwan, que são uma ameaça ali para todo mundo, que é uma ameaça para o Japão, para a Coreia do Sul, para o Vietnã, para Filipinas, para a Indonésia, falam tudo isso, né? Mas são retóricas para poder justificar a qualquer momento quando a China acaba atravessando o caminho, né, dos Estados Unidos, para eles terem um motivo de poder atacar ali se for o caso, né? Mas uma coisa que eu quero dizer, se esse conflito começar, provavelmente vai vir por conta dos americanos. Eu acho muito mais plausível os americanos criarem o conflito do que os chineses. A não ser que for por algum momento os chineses entenderem que é possível atacar Taiwan e que seja mais benéfico do que esperar atrair pela parte econômica política, né? Aí eles possam vir e aí pode desencadear um conflito. Mas isso é uma possibilidade menor, na minha opinião. E até porque a gente vê muitas coisas que parece que os americanos eles estão querendo esse conflito. Estão querendo ir para a guerra contra a China, porque também eles acham que a situação para eles é muito mais positiva do que realmente é, e porque tem muita questão ideológica, né? Tem muitas coisas envolvidas, né? O americano ele tem aquela sensação de superioridade, independentemente de outras coisas, e ele acha que todo mundo é prego e eles são um martelo, né? Mas além disso, eles têm questões ideológicas que eles acham. E eles acham que vão conseguir vencer de qualquer forma. Eles subestimam muito a China. Claro, não todo mundo, né? A gente vê até alguns poucos analistas e alguns militares que o pessoal tem uma visão boa, consegue enxergar, eles falam as coisas pertinentes, né? Falam a China é isso, que a gente vê. Mas a maioria dos analistas, experts deles, né? Entre aspas, e uma boa parte dos militares também é totalmente cabecinha quadrada. Eles acham que a China é fraca e que, bom, um monte de coisa lá. Eles subestimam extremamente a China. E como prova disso, eu vou deixar para vocês um vídeo que entendam como humor aquele vídeo, que foi um vídeo acho que de 2 anos atrás, de um exercício de guerra, de jogo de guerra, feito pela NBC americana, que eles chamaram vários desses experts
e um general americano, que é um desses exemplos de um general que é consciente, que ele enxerga as coisas decentemente. Mas os experts mostram bem como que é a cabecinha da elite americana, né? De não entender, para começar, não entender como que é a cabeça chinesa, não saberem a capacidade chinesa, subestimar pra caramba e achar que vai ser tudo fácil e no final eles vão acabar ganhando de qualquer forma. É um exemplo claro. Então eu vou deixar, pelo menos aqui na descrição aqui, tá? Vai estar esse vídeo da NBC, tá? Assim, patético, assim, é risível se não for trágico, porque se eles pensarem com essa cabeça a gente vai ter uma guerra muito preocupante. Mas é um exemplo disso aí, né? Mas pelo lado da China também, claro que não é de agora, é uma coisa que se fala muito, eles têm se reforçado há muito tempo, né? Especialmente a Marinha, mas realmente eles estão crescendo muito, né? A força marítima deles. E agora com esses últimos eventos, esses últimos desenvolvimentos tecnológicos também, tá uma coisa absurda, tá? Uma coisa que tá me assombrando, assim, de ver o quanto que eles estão se desenvolvendo tão rápido tecnologicamente. A China já fazia isso antes, mas tá tipo, tá assim, surreal. Então isso está me chamando muita atenção também, tá? Inclusive isso é uma coisa que o pessoal americano não leva em conta, mas hoje a China já tem capacidade de causar muitos prejuízos aos Estados Unidos sem fazer tanto esforço mais assim, tá? Mas aí teria que ser uma análise agora militar, seria um outro vídeo, não é esse aqui de hoje, tá bom? Mas acho que já deu para passar a minha ideia aqui no vídeo de hoje, né? Bom, acho que eu vou ficando por aqui hoje, pessoal, mas eu ainda vou fazer mais vídeos com relação a esse assunto como um todo, né, ligado ao último, a esse, né, que provavelmente o próximo vai ser falando sobre esse avanço tecnológico deles, porque tá uma coisa insana, né, e tem muito a dizer isso, tá? Então, talvez o próximo vídeo seja sobre isso. E se você gosta dessas coisas, deixa aqui nos comentários até o que você gostaria de ver, né? O que você está achando dessas coisas todas, que é importante pra gente saber, tá? E se você é novo aqui no canal, se você já não for inscrito, né, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like se você gostou do vídeo, que é muito importante pra gente, pro YouTube mandar para mais pessoas, né, ele entender que é um vídeo bom. Qualquer informação extra que você tiver também, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com o seu pessoal, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que vai aproveitar essas informações de alguma forma, tá? Que também é muito importante, que é o grande intuito aqui do canal, na verdade, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Vamos ficar atentos a essa situação toda, é muito delicada, como eu já falei, e vamos rezar para que não aconteça nada, né? Se você acreditar em alguma forma superior aí, peça a ela que impeça a humanidade de se exterminar. Eu acho que é a principal ideia, né? Então, vou ficando aqui com isso hoje e espero vocês então no próximo vídeo. Então, até lá, pessoal.